Olá pessoal, signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro e eu vou estar fazendo aqui agora para vocês mais uma leitura canalizada através do tarô. Aqui estamos muito bem protegidos e guiados por São Miguel Arcanjo. Vamos tirar aqui a energia geral do seu ano de 2026. Eu estou fazendo assim, inicio tirando uma energia geral e ao final o que eu vejo se fazer necessário eu tiro para outras energias, por exemplo, finanças, saúde, enfim. Vamos lá? Uma mensagem da espiritualidade para o signo de Sagitário. Eu te convido também para dar uma olhadinha nos meus outros vídeos, tá? Se caso precisar, tem meu WhatsApp aqui na descrição, tenho feito leituras particulares também. Então tá, eu tenho aqui o eremita invertido, ó, o eremita na posição normal com a lua, ó. Eremita e lua, tá? A lua vem me falar desse esclarecer, é o fim de uma ilusão, algo estava muito na lua, não estava aterrissado, mas aqui com o eremita eu vejo um processo longo que alguém teve para se obter esse esclarecer sobre uma verdade diante de uma situação aí. Vamos abrir aqui para ver mais. É uma situação amorosa, os enamorados, bem forte para ser uma situação amorosa, ou pode ter a ver com alguma escolha que você fez aí no passado. Uma vez que eu tenho um eremita, alguém se clarifica diante de uma escolha que fez no passado, mas agora é já uma situação de amadurecimento, que é quando você se clarifica, quando você tem essa revelação interna, entende? O que mais? Ó, o imperador, o sol e a estrela. Eu tenho aqui a imagem de um homem, uma imagem masculina, uma figura masculina aqui. Eu tenho o sol invertido, uma situação que te leva a uma negatividade a ponto de não ter esperança para uma situação determinada aí, tá? Alguém perde a esperança de uma situação. O mago invertido. Não consigo materializar. Não consigo fazer dar certo. O quê? Sagitário. O que mais? Qual a mensagem aqui? O que a gente está falando aqui, por favor, espiritualidade? Gratidão. O mago invertido, por favor, qual é a energia do mago invertido? O que a gente está falando? Aqui eu vejo uma energia de imaturidade diante de uma situação. Alguém se sentiu sobrecarregado ou sobrecarregada diante de algo, não conseguia se controlar, queria idealizar um novo início aqui, valete de paus, porém, existia uma ilusão aí, né? Só que depois de um tempo alguém se clarifica. O que estava por trás dessa não materialização? Falei certo a palavra? Não materialização, tá? O que estava por trás dessa não materialização? Por favor. É uma situação que te deixou num estado aí de negatividade extrema durante um tempo, muito tempo, né? Me fala até de um conflito. Sinto que é um conflito interno que você viveu. É um conflito interno porque caiu sozinho. 8 de espadas. Aqui alguém se aprisiona na própria mente por uma situação negativa. Eu acho sim que estamos falando de uma escolha, e é uma escolha que te levou a um sobrecarregar na vida. Você se sentiu muito sobrecarregado. Isso te cansou muito, né? Só que aqui é a revelação de uma verdade. Ás de espadas é o ás da verdade. Então, por isso que eu tenho a lua invertida. Você se clarifica sobre uma situação depois de um tempo aí. Um tempo aí que se desgastou muito. Eu tenho a finalização de uma situação, a finalização de um ciclo. E é um ciclo de muito tempo, tá? Você está finalizando um ciclo de muito tempo. Depois de um esclarecimento. Ai.
Porque nessa situação você viveu uma incompletude emocional. E você guardou essa incompletude, você guardou essa infelicidade durante muito tempo. Isso te aprisionou. Onde você entrou nessa vibe aqui negativa na sua vida. Muito forte aqui, uma manipulação energética, tá? Que te impedia de ver uma situação por um novo ângulo. Essas 4 cartas saíram juntas. Aqui eu tenho 8 de paus. 8 de paus? Ó, 7 de paus, perdão. 7 de paus que me fala de coragem, avanço, entusiasmo. Alguém queria avançar, a dar um próximo passo, mas não conseguia, devido a quê? Uma situação oculta aqui, ó. Uma situação que te controlava. Eu tenho uma figura aqui também de uma rainha de paus, que é a bruxa do tarô. Pode me falar, assim, de uma manipulação energética que não te fazia enxergar uma verdade, visualizar uma situação por um novo ângulo. Então, alguém aqui viveu um ciclo de mentira. E esse ciclo te impediu de ver a vida de uma forma mais limpa, mais leve. Uma coisa que, uma energia muito triste, eu vejo tristeza aqui, tá? Mas depois de um tempo, alguém consegue voltar para si e se clarificar diante de uma situação. E aí consegue finalizar esse ciclo que te aprisionava. Porque aqui, 3 de ouros invertido, não havia cooperação, colaboração. Não, é uma situação que não havia colaboração. Eu tinha até a carta da troca aqui no final do deck, me falando assim, ó, não existia troca. E aqui você, durante esse período, você entrou no estado de escassez, do não ter. E a escassez, ela me fala dessa tristeza também, né? Só que aqui tá me falando, esse ciclo chega ao fim. Aqui eu vejo uma pessoa responsável, batalhadora, que trabalha, que luta pelos seus ideais. Não pode ser que ter estado nessa situação, esse sobrecarregar eu preciso dar conta, eu preciso dar conta disso. Eu preciso conseguir dar conta dessa estrutura, de suprir essa estrutura de alguma forma. Só que aqui era uma situação... Olha, aqui tem magia. Aqui tem uma demanda, com certeza. Todas as cartas que poderiam sair para me falar disso. Só que aqui eu vejo um karma. Alguém te aprisionou num contexto. Um contexto ilusivo. Alguém te aprisiona num contexto ilusivo. Alguém utiliza de um conhecimento ritualístico para materializar esse aprisionamento. Só que aqui eu tenho a roda da fortuna, que me fala de karma. E pode ser aqui uma figura feminina, tá? Uma rainha de paus aqui, que controlou uma energia para que você vivesse aí frustrações, perdas de oportunidades na vida. É uma situação que não te faz avançar, prosperar. Porque aqui é o tempo inteiro você se doando, então você não se nutre. Só você doa, como que você vai se sentir nutrido no sentido de eu me esvazio o tempo todo nessa história. Então, o pouco que eu consigo me nutrir, eu me esvazio para essa situação. Então, é onde você entra nessa negatividade, entende? Só que é o fim dessa estrutura, tá? Essa pessoa não tem domínio mais nem energético, nem emocional, porque aqui a chave de tudo acontece. Porque muitas vezes a gente procura fora. Eu preciso que alguém desamarre, eu preciso que alguém desfaça essa magia. Mas se a gente soubesse o nosso poder interno de bloquear uma energia na nossa vida, a gente andaria melhor, sabe? A gente andaria com mais consciência. Por mais que eu sei que fulano emana energia sobre mim, eu sei da minha potência, eu sei... E aqui é uma pessoa super inteligente, tá?
Eu sei da minha potência, eu sei da minha capacidade. Eu sei onde essa pessoa... Eu sei aonde essa energia vai me ferir. E eu acho que essa energia te feria muito na escassez, no não ter. Quando você não tinha dinheiro, essa energia se aproveitava de você. Eu acho que é muito ligado sim a dinheiro, porque eu tenho várias cartas de ouros aqui. Então, essa energia se aproveitava de você quando você se sentia vulnerável. Ah, estou num momento que não estou tendo muito serviço, não estou tendo muito trabalho. Aconteceu mil coisas, estou tendo que gastar dinheiro com coisas além. Então, eu estou num período de baixa. Então, é onde essa pessoa se aproveitou para te aprisionar num contexto ilusivo aqui. Só que aqui é a clarificação. Por favor, clarifica a carta da criança. Alguém oculta uma história, né? Alguém oculta uma verdade, alguém mente sobre uma situação. Alguém mentiu sobre uma situação aqui. O livro, a lua. E eu acho que está relacionado a uma criança, tá? Alguém mente uma situação sobre uma criança. Aqui existe um alerta sobre uma criança. O que a gente está falando? Por favor, Espírito. Gratidão. O que mais? Alguém agiu com impulso e imprudência diante de uma situação que envolve uma criança. Essa pessoa te manipulou através de uma criança. Só que é uma questão ilusiva, por isso que eu não estou entendendo. Eu te dou algo, só que é ilusivo. É o dar. Só que essa pessoa não te dá algo. Isso está relacionado com uma criança. E eu estou tentando entender aqui, por isso que eu estou repetitiva. Desculpa, porque eu estou tentando entender essa energia. Tem a ver com família. Meu Deus do céu. O que é isso, meu pai? Tá, eu tô planejando uma coisa aqui. Eu vou fazer isso, eu vou dizer isso para essa pessoa. Muito provável que é um homem aqui, tá? Mas é uma mentira. Então eu vou ter que fazer isso. E existe aqui muita manipulação energética, mas existe uma manipulação aqui sobre algo que eu faço. Olha, eu estou te oferecendo isso para te manter preso num conflito, numa situação aqui familiar. Só que essa carta aqui, 10 de ouros, me sai invertida, tá? Então aqui me fala me fala de uma desavença familiar, um contexto familiar raso, não existe a prosperidade familiar. Será que você me entende? Aquele contexto, meu Deus, mentira. Será que é o que eu tô pensando aqui? Eu tenho 7 de espadas. Deixa eu arrumar minha câmera. Eu bati na minha câmera. Alguém está sendo desmascarado sobre uma criança. Meu Deus, mas quem que vai usar uma criança para manipular? Pelo amor de Deus. Por favor, clarifica isso aqui. A criança. Eu sei que é uma ilusão aqui sobre uma criança, tá? Aliança, casamento. Meu Deus do céu. A casa. O cavaleiro, movimentar de alguém. A cegonha. Gente, isso aqui não é para todo mundo. Para mim isso é muito delicado, até para falar isso aqui, mas eu não posso ir contra o que... Eu tomo muito cuidado antes de falar qualquer coisa. Mas o que está saindo aqui, o que me confirmaram aqui, até eu pedi essa confirmação em pensamento. Uma pessoa, uma mulher, manipulou um agir de um homem para que ele... Como é que fala? Como eu posso dizer? Aqui existe um casamento, existe a construção de uma família, mas é algo muito raso. Então alguém foi capaz de dizer para a pessoa ocultar aqui uma gravidez falsa.
Aqui eu tenho uma gravidez falsa, tá? Então alguém engana uma outra pessoa dizendo estar grávida, que é uma gravidez falsa. Eu intuí isso desde o início que saiu essa energia, mas eu esperei sair. Então aqui eu tenho carta da cegonha, eu tenho aliança, eu tenho uma carta aqui que é crucial, o desmascarar de uma mentira, o desmascarar de um mau caratismo aqui. Alguém te manipulou nessa situação esse tempo inteiro. E quando chegou num ápice para que você se movimentasse e constituísse uma união estável aqui, pelo menos, com essa pessoa, a força, essa pessoa inventa uma gravidez para que você se movesse até ela e você para que se houvesse um enlace matrimonial aqui, tá? Por isso que 10 de ouro saiu invertido. Então, por algum motivo eles me pedem para trazer essa mensagem aqui e eu tô aqui com muita responsabilidade porque aqui para mim isso é muito sério, né? É uma energia muito séria. Aqui isso é muito complicado, até para mim dizer isso aqui, tá? Mas é o que eles me dizem. Qual a mensagem final? Qual o aconselhamento para essa pessoa? Qual o aconselhamento? Qual o aconselhamento? Encontre coragem na vulnerabilidade para alcançar o seu eu interno, seu autêntico eu interno. Então, é normal se sentir vulnerável quando você percebe que tudo foi uma farsa. Você foi manipulado por alguém, é normal você se sentir vulnerável nessa situação. Você está seguro e blindado contra novas feridas. Então, aqui eu tenho uma pessoa super traumatizada. Eu acho que você já sabe dessa história. E você encontra numa situação de finalização e trauma, que é super normal. Concentre suas energias apenas naquilo que realmente importa no momento. Então aqui é parar de remoer o que passou, porque você já teve o esclarecimento sobre essa situação. E é continuar, caminhar adiante, tá? Gratidão. O que mais? Então aqui eu queria uma carta para falar sobre prosperidade na vida dessa pessoa em 2026, por favor. Saiu para mim a carta da alegria. Depois de uma iluminação, você consegue a felicidade que você buscava, tá? Depois desse esclarecimento, você consegue se abrir para abundância e prosperidade, tá? Tem tudo a ver, você consegue se inspirar. Aqui é a clareza, você se esclarece sobre uma situação na sua vida. É justo, é seu, e aqui é a espiritualidade agindo, é o mover da espiritualidade. Romance, 2026, romance. Romance em 2026. Olha, aqui eu vejo um alerta para essa pessoa em 2026. Porque eu tenho o Cavaleiro de Copas invertido. Então, existe a vontade de se movimentar, sabe? Existe o sonho, né? Pode ser que eu esteja falando aqui do sonho de ter algo real com alguém. Mas é super normal que através de tantas coisas que acontecem, você se sentir, como já saiu aqui, a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade te impede de dar passos adiante. Então você pode até desenvolver um sentimento, um novo sentimento aí por alguém, até porque eu tenho o louco no fundo do deck. Então, uma nova jornada. Você intua de ir em busca dessa nova jornada, mas por medo de acontecer novamente, você se trave. Então aqui eles estão pedindo para você desapegar das expectativas, tá? Continue a buscar, a estudar, ir em busca. Aqui também a gente está falando de vida material, vida financeira. Em 2026, continue a buscar. A vida vai te cobrar que você estude mais
sobre os seus interesses, que as coisas evoluem, as coisas se desenvolvem, as coisas estão sempre em modificação eterna. Então, assim, a gente precisa acompanhar, né? Se você quer viver essa evolução, tá? Se você está aqui é porque você quer viver essa evolução, né? Acredito eu. Então é isso, gente. Tudo de bom aí pra vocês. Confesso que essa leitura me deixou um pouco para baixo. Não gostei de ter acessado essa energia. Mas eu tenho, como eu sempre falo, eu tenho que ter responsabilidade com o que aparece aqui para mim. Eu me propus, eu recebi. Para mim isso aqui é uma missão e eu acolho essa vontade da espiritualidade. Então o que eles me trazem, eu preciso dizer, né? Mas eu desejo tudo de bom aí para vocês. Que vocês tenham uma ótima virada de ano. Tudo de bom, desejo paz, saúde, amor, prosperidade na vida de vocês, tá? Até o próximo vídeo.